Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos continuar com o nosso intensivo de Química para o vestibular da UERJ. Na aula de hoje nós vamos começar a estudar os equilíbrios iônicos. Vamos aprender muito sobre a água, sobre ácidos e sobre bases. Vamos inclusive aprender uma nova teoria ácido-base, a teoria de Bronsted e Lowry. Beleza? Só que eu tenho que te falar uma coisa muito importante. Essa aula, ela não é uma aula solta, avulsa, que você vai acompanhar bem se você não tiver toda uma base de conteúdos prévia. Então, olha só, eu já fiz algumas aulas antes de equilíbrio químico que eu gostaria muito que você tivesse assistido antes de chegar nessa aula aqui, tá certo? Porque senão você vai ficar com um pouco mais de dificuldade de acompanhar tudo que nós vamos trazer nessa aula, tá certo? Então, bom, além disso, nós temos aqui um grande intensivo de química que a gente está preparando para a UERJ para ter todos os conteúdos que vão cair na prova discursiva. E se você quer acompanhar todos os nossos materiais, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre que a gente mandar um material novo, você saber que chegou e já começar a assistir e se preparar para os seus estudos, tá certo? Então, agora que eu já tirei todos esses avisos, vamos lá para a nossa teoria. Bora para o slide. Bom, pessoal, nessa aula, a gente já falei que a gente vai estudar o equilíbrio iônico, e equilíbrio iônico é um estudo dos equilíbrios químicos nos quais há presença de íons, tá certo? E isso é muito comum, porque existem diversos sistemas biológicos, principalmente como sangue, urina, fluidos de frutas, águas, que a gente obtém às vezes em lagoas, rios. Na exploração de petróleo tem uma água lá também, e em todos esses meios que eu estou falando, existem uma série de íons que constituem equilíbrios químicos. E esses equilíbrios são importantes para a gente poder explorar esses materiais de forma econômica ou de forma a melhorar a qualidade da nossa vida via os processos biológicos que são importantes para a gente. Tá legal? E olha, para a gente aqui no nosso primeiro momento do curso, a gente está preocupado que você aprenda a calcular pH e pOH dessas soluções. E para isso é importante que você saiba o que é a autoionização da água, o que são as constantes de ionização de ácidos e de base, saiba manipulá-las quando necessário, saiba hidrólise de sais e sistemas tampão. Então, esse aqui é o nosso principal foco para você chegar na prova da UERJ e arrasar em qualquer questão que possa surgir. Tá legal? Então, vamos começar vendo o que é essa coisa de autoionização da água. A água, por si só, ela tem um equilíbrio de ionização que ocorre segundo uma das seguintes reações. Nós temos a opção da reação 1, onde a gente tem duas moléculas de água formando o íon hidrônio, que é o H3O+, mais a hidroxila. Ou a gente tem a reação da água formando o íon H+, mais a hidroxila também. As duas formas estão certas, porém, academicamente, a mais adequada seria a equação de cima, porque a gente não observa em experimentos a presença do próton, do H+, sozinho em solução aquosa. Esse H+, ele sempre vai se associar a uma outra molécula de água, formando o H3O+. Tá certo? Mas se você o tratar aqui nesse momento como H+, ou H3O+, tanto faz. E eu, na minha anotação, eu vou sempre tratar como H+, tá? Então, fica à vontade para você entender isso como H3O+, não tem problema. E você também não perderia ponto na prova do UERJ, nem nada do gênero por apontar H+, tá certo? Então, olha só. Esse equilíbrio químico que a gente apresentou aqui, ele tem uma constante de equilíbrio chamada de Kw, W porque é água em inglês, water, dependendo do inglês de cada um, E aí você tem o seguinte, essa constante de equilíbrio, que é 1 vezes 10 a menos 14, ela corresponde ao produto das concentrações de H+, e de OH-, tá bom? Então, legal. Então, você está vendo que se a gente está falando de água pura, a cada uma unidade de H+, que é gerado nessa autoionização, você também está gerando, necessariamente uma única unidade da hidroxila, para cada molécula que se ionizou. Isso quer dizer que as concentrações de H+, e de OH- têm que ser iguais, e se o produto vai ser igual a 10 a menos 14, quer dizer que cada um desses, quando se trata de água pura, tem que ter 10 a menos 7 de concentração. Sempre? Bom, sempre que a gente vai falando de água pura, a pelo menos 25 graus Celsius. Em outras condições de temperatura, realmente esse valor pode mudar, mas, via de regra, nós do ensino médio vamos trabalhar sempre a 25 graus, que é para a gente poder usar essa constante de ionização.
tá certo? Então você está vendo que na água pura nós temos já naturalmente 10 a menos 7 de H+, e também 10 a menos 7, né? Deixa eu botar aqui, de OH-, tá certo? E isso é sempre um produto que tem que ser constante para qualquer solução aquosa. Então, se eu pego lá uma solução aquosa que eu fiz colocando muito ácido, de um ácido muito forte, sei lá, 1 mol por litro, quer dizer então que a concentração de H+ é 1 mol por litro, a de OH- tem que ser tal que o produto dos dois é igual a 10 a menos 14. Tá? Então, isso é uma regra. Tá? A quantidade de H+ vezes o produto de OH- tem que ser constante. Então, mesmo em uma solução super ácida, vai existir uma certa quantidade de OH-. E esse produto indica justamente que, enquanto tem um, também existe um pouco do outro. Eles estão sempre em equilíbrio químico. Tá certo? E se eu tenho muito de um, eu vou ter que ter pouco do outro e o produto ser igual a 10 a menos 14. Legal? Então, ótimo. Agora a gente vai falar da ionização de ácidos. A gente já estudou um pouquinho disso, né, quando a gente falou de funções inorgânicas em aulas anteriores. E é claro, se você não estudou isso ou gostaria de aprender mais, eu vou botar aqui um card aqui em cima. Não esquece de acompanhar as nossas aulas anteriores. E aí, o que acontece? O ácido é uma espécie que em água, né, ele se ioniza e libera íons H+, e outro ânion qualquer. Então, o ácido clorídrico ele libera H+, e Cl-, o cloreto. O ácido sulfúrico ele se ioniza, libera 2H+, e também o ânion sulfato, o SO4-2. O ácido fosfórico ele se ioniza e libera 3H+, e o ânion fosfato, PO4-3. E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa importante. A gente começa a chamar esse H+ aqui de próton em alguns momentos. De forma que nós dizemos que o ácido clorídrico ele é monoprótico. Então, isso é uma palavra que você deveria colocar aí no seu resumo. Assim como a gente diz que o ácido sulfúrico ele é um ácido diprótico, porque ele libera 2H+. E o ácido fosfórico ele é um ácido triprótico, que libera 3H+. Estou falando isso porque isso é uma linguagem extremamente técnica, não é muito comum, mas para uma prova discursiva ele pode surgir sim, e já há exemplos disso na literatura das provas anteriores da UERJ. Então, fique esperto nisso aí e bota no seu resumo. Tá legal? Então, beleza. Vimos a ionização dos ácidos e lá atrás, né, nas nossas aulas, a gente já tinha visto, né, eu já marquei as aulas, a força de ácido. A gente consegue identificar facilmente um ácido que é forte e um ácido que é fraco. Mas o nosso objetivo aqui não é só esse. Agora a gente quer olhar para ácidos fracos, né, que eu vou colocar aqui vários ácidos fracos, e poder comparar qual deles é o mais forte, qual deles é o mais fraco. E aí, para isso, a gente vai olhar assim para a nossa constante de ionização. Tá? Então, olha só. Eu botei aqui, vamos olhar esse primeiro ácido, o ácido cianídrico. Ele tem uma constante de ionização ácida, tá bom? Que é dada pelo produto dos produtos da sua ionização, cianeto menos vezes H+, dividido pelo seu reagente, que é o ácido cianídrico, tá certo? E essa constante de ionização tem um valor de 4,9 vezes 10 a menos 10, tá certinho? Então, a gente vai poder sempre comparar a força dos ácidos de acordo com o valor das suas constantes de ionização. E você vai ver que as constantes de ionização têm uma equação de constante, né, de equilíbrio, né, muito semelhante umas com as outras. Então, quanto maior o valor da constante de ionização, mais forte é o ácido. Então, aqui é isso que você tem que lembrar. Um valor de constante de ionização muito alto quer dizer que o ácido é muito forte. Então, se a gente olhar aqui, o nosso ácido mais forte é esse cara aqui, o ácido nitroso, tá certo? Porque ele tem o maior Ka. E aí, vou voltar aqui um pouquinho e vamos apagar essa anotação para você ter uma ideia do porquê que eu sei que ele é o mais forte, né? Como é que a gente compara a força do ácido só olhando o Ka? Primeira coisa que você tem que olhar é a potência. Então, eu estou vendo aqui que esse ácido nitroso tem um 10 a menos 4 como potência. E 10 a menos 4 é uma potência maior que 10 a menos 7, é maior que 10 a menos 11, tá certo? Então, esse cara aqui é que tem a maior potência e tem o maior Ka. Se tivesse dado empate em alguma potência, aí sim a gente olharia, né, para esse valor que vem antes. Então, né, o que manda principalmente é a potência do valor da Ka. Então, olha, botando aqui os ácidos em força de acidez, ácido nitroso é o mais forte, depois vem o ácido carbônico, depois vem o ácido cianídrico e por último vem essa espécie aqui que não é um ácido, é o bicarbonato, mas que também pode liberar o H+. Tá certo? Então, nós vimos aí, né, como é que a gente pode classificar 4 ácidos que são fracos. Então,
Então, lá na nossa aula anterior de ácidos e bases, a gente conseguia identificar um ácido forte e um ácido fraco. Agora a gente se torna capaz de identificar entre os fracos quem é mais fraco e quem é mais forte. Tá bom? A gente consegue quantificar a força deles. E bacana, você já viu que a gente usa o Ka, mas a gente também tem um tal de pKa. E o bendito do pKa, ele é o menos log do valor de Ka. E aí você vai perguntar, poxa Marcelo, mas por que colocaram um log na química? Tava tudo tão bonito, aí botou log, ficou muito feio, ficou difícil, aí você vai fazer carinha triste porque você não gosta de log, né? Só que não, você vai fazer carinha feliz porque eu vou zoar o cara que fez isso. Quando a gente começou a fazer logaritmo, né, para botar aqui, você tem que lembrar que a gente estava escrevendo livros e tudo mais, mas isso era coisa velha, sabe? Já tem um tempinho que a gente começou a estudar isso. E a gente não tinha computador, então a gente usava máquinas de escrever como essa, uma máquina de datilografar. E nessas máquinas que são muito antigas, e você talvez conheça, a gente não tinha como mudar o tamanho da letra que ia ser escrito, né? Porque cada letrinha tinha lá uma pecinha que ia lá e batia no papel. E aí imagina só você escrever 10 ao quadrado com esse negócio. Você ficava muito confuso, era muito difícil. Então o pessoal arranjou uma artimanha para não ter mais potência. Aplicou log em todos os valores de Ka. Tá bom? E aí a gente tem o seguinte: quanto menor for o pKa, mais forte é o ácido. Tá legal? Então, olha só. Né? Voltando lá para o nosso exemplo, vou botar aqui todos os dados logo de uma vez. Né? A gente tem aqui aqueles ácidos que a gente analisou antes. Agora imagina que em vez de te dar o valor de Ka deles, eu não dei o valor de Ka, eu dei para você o valor de pKa. Como é que a gente faria essa comparação? Você vai ver que quem tem o menor pKa, ácido nitroso, ele é mais forte que os outros. Tá certo? E uma coisa interessante, né? Os valores de Ka, eles são muito fáceis de comparar. Você olha um para o outro e vê, esse aqui é tantas vezes mais forte que o outro e tudo mais. Mas a cada uma unidade de pKa, você vai ter uma ideia que isso aí é 10 vezes mais forte, 10, né, para cada uma unidade inteira. Então, por exemplo, se eu for comparar o ácido nitroso com o ácido carbônico, já estava falando errado. Então, olha só, você tem aqui que esses ácidos, né, considerando esses valores são praticamente iguais depois da casa decimal, né, vamos ignorar, faz de conta que eles são iguais, tá? Então, você tem aqui 3 e aqui 6. Então, daqui para cá tem 3 unidades de diferença. Então, você tem 10 elevado a 3 de diferença entre a força desses ácidos. Calma aí que ficou meio feinho. Vou apagar tudo e escrever de novo. Então, entre esses dois caras aqui, você tem uma diferença de 10 a 3 na força do ácido, no Ka deles. Então, o Ka do ácido nitroso é 1000 vezes maior que o Ka do ácido carbônico, tá certo? E se você for comparar, é mais ou menos isso mesmo. Tá legal? Beleza. Então, agora que a gente viu os ácidos, vamos falar um pouquinho das bases para a gente continuar a nossa aula. Então, lá nas aulas de funções inorgânicas, nós vimos que as bases se dissociam e vão sempre liberar hidroxila. Então, ele libera a hidroxila que estava lá na própria molécula. Então, você tinha uma molécula lá iônica, uma substância iônica que liberava hidroxilas quando colocada em água. Agora, a gente vai ver que é um pouquinho diferente, porque nós temos bases que funcionam de uma forma um pouco diferente. Então, por exemplo, nós temos aqui uma base metilamina. A metilamina ela reage com a água e libera uma hidroxila, mas note, não tem hidroxila na metilamina. Tá? Vida que segue, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, olha só. Nós temos aqui uma constante de basicidade, muito parecida com a constante de acidez, que vai seguir a regra do Ka. É produto dos produtos dividido por produto dos reagentes. Se tivesse expoente, colocaria ali o expoente de acordo com o coeficiente da reação química. Então, beleza. Então, nós temos aqui o Kb para cada uma das nossas espécies. Eu coloquei aqui 3 para a gente poder comparar. Então, como é que eu posso dizer para vocês qual é a base mais forte e qual é a base mais fraca? É só olhar o valor do Kb, tá certo? Então, vendo o Kb, a gente vai poder dizer qual a base é mais forte ou mais fraca. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Lá atrás, quando a gente falou das bases, eu mostrei uma teoria chamada teoria de ácido-base de Arrhenius, para justificar o que é uma base e o que é um ácido. E agora, essa teoria não se encaixa, por exemplo, para a metilamina. Então, a gente vai ter uma teoria nova. E essa nova teoria ela não está preocupada em quem libera a hidroxila. Não tem mais hidroxila na nossa teoria. A nossa teoria vai analisar quem está liberando H+, e quem absorvendo H+. Então, olha só. Esse metilamina, ao longo da transformação, se for comparar com o nosso produto, o que aconteceu? Ele está recebendo um íon H+, que era da molécula de água.
Então, quem recebe H+, tem um caráter básico, e quem doa H+, tem um caráter ácido. É isso que diz a teoria ácido-base de Bronsted e Lowry, tá certo? Essa teoria, né, foi proposta por esses dois cientistas, que eles não trabalhavam juntos, trabalhavam em locais, se não me engano, até em países separados, mas estavam fazendo experimentos e observando as mesmas coisas, e proporam teorias semelhantes. Então, a teoria levou o nome dos dois para poder, né, ser justo com cada um deles que eles estavam investigando essa descoberta, digamos assim. Então, olha só, nós temos uma espécie... Eu acho que eu escrevi certo, está um pouco estranho ali, né? O ácido é uma espécie química que vai ser capaz de doar íons H+, e a base é uma espécie química capaz de receber H+. É isso que a teoria de Bronsted e Lowry traz. E ela é muito importante para a gente tratar de equilíbrios químicos, porque, como vocês viram, nós temos reações como as bases, né, que nós temos ali, onde não tem doação, não tem liberação de hidroxila a partir da molécula. Mas a molécula ela está no caminho aqui de formação do seu produto, ela está absorvendo o H+. Tá legal? Então, por isso que a gente tem, nesse momento, te trazer para você, de te apresentar a teoria ácido-base de Bronsted e Lowry. E a gente ainda vai ver no futuro uma outra teoria ácido-base, a teoria ácido-base de Lewis, mas ela tem o seu momento certo. E eu sei, você vai procurar na internet, às vezes vai achar aulas ácido-base de Arrhenius, de Lewis, que é a outra teoria, e de Bronsted e Lowry. Só que elas juntas só fazem sentido quando você já aprendeu as teorias por trás de todas elas. Aqui a nossa teoria é entender equilíbrio químico, é entender a transferência de H+ entre as espécies. A outra teoria que você vai ver mais para frente vai envolver um pouco de conhecimento de química orgânica, que a gente ainda não iniciou no nosso curso, mas que em breve vai estar aqui para vocês assistir. Tá legal? Então não tenha pressa em aprender a teoria de Lewis. Vamos focar aqui na teoria de Arrhenius e compreender o que ela tem de importante para a gente. Então, como nós já vimos, a força das bases ela é proporcional ao seu Kb. Então, nós temos aqui a metilamina como sendo a base mais forte, e essa substância aqui, a anilina, ou aminobenzeno, acho que é aminobenzeno que diz o nome disso, mas esse composto aqui ele vai ser o mais fraco, e esse aqui o do meio. Tá legal? E além disso, a gente também pode, né, ter o pKb, que é o menos log de Kb. E de forma semelhante, né, nós vamos ter que quanto menor o pKb, maior a força das bases. Muito parecido com o que nós vimos lá nas teorias dos ácidos. Então note que se você aprendeu bem a fazer cálculos ou entender o Ka e Kb de ácido fraco, o Ka de ácidos fracos, você já tem, né, por analogia, muito da compreensão de uma base. Agora, seguindo aqui na nossa teoria da alcalinização da água, né, vocês já lembram que a gente já falou disso, certo? E aí você viu que eu apliquei o log, né, o tal para fazer o pKa e para fazer o pKb. A gente também pode fazer o pKw, que é o menos log da nossa constante de ionização. Se pKw é 10 a menos 14, pKw é igual a 14. Então você está vendo que aplicando o log em tudo, nós temos que 14 é igual a menos log de H+, e menos log de OH-. E aí tem uma coisa interessante. O menos log de H+, é o que nós chamamos de pH, que a gente vai aprender a calcular mais tarde um pouquinho. E o menos log de OH- é o que nós chamamos de POH. Faltou um pezinho aqui na nossa fórmula. Olha que coisa feia. Foi mal, galera. Então, a gente tem sempre que a soma de pH mais POH, né, quando se trata de uma solução em meio aquoso, tem que ser igual a 14. Tá legal? Isso aí é muito importante. E outra coisa muito importante é compreender o conceito de ácidos e bases conjugados. Olha só, nós temos aqui o ácido carbônico, o H2SO3. Ele está em equilíbrio com a espécie bicarbonato, que é o CO3, HCO3-, e liberando uma quantidade de H+. Porém, você deve ter visto, né, que o bicarbonato, o HCO3-, ele pode reagir com a água, recebendo o H+ da água, formando o ácido carbônico. Então, olha só, nós vemos que essas são espécies que estão em equilíbrio. Tanto o ácido carbônico pode gerar o bicarbonato, quanto o bicarbonato pode gerar o ácido carbônico. Isso é o que nós chamamos de um par, né, ácido-base conjugadas. Tá bom? Sempre que você tem um, você vai ter o outro em equilíbrio químico. Legal. E se a gente somar essas duas reações, olha que interessante. Eu vou ter como cortar o bicarbonato e eu vou ter como cortar o carbonato. E aí, se eu fizer a soma,
eu vou ter que as duas reações somadas vai ser igual a alquionização da água. E isso é muito interessante, porque essa primeira reação aqui a gente tem um valor de Ka, né? E essa segunda reação aqui tem um valor de Kb, vamos chamar assim por enquanto. E aí você está vendo que Ka vezes Kb tem que ser igual ao Kw, porque quando a gente faz soma de reações, a gente vai fazer a multiplicação das constantes. Tá legal? Então, muito interessante. Se eu aplicar também o logaritmo, PKB e PKA, né? Faltou botar o Pzinho aqui na frente, que PKW tem que ser igual a PKA mais PKB, que tem que ser igual a 14. Faltou botar esse igualzinho aqui. Tá legal? Então, vocês estão vendo que, a partir daí, a gente está vendo por que às vezes a gente vai ter problemas em que eles vai dar para a gente uma situação de equilíbrio de ácido-base, né? Deixa eu apagar, vamos apagar aqui as nossas anotações para não poluir. Então, por exemplo, a gente tem um equilíbrio ácido-base qualquer, onde a gente tem só o bicarbonato e, de repente, ele vai dar para a gente, no problema, o valor do Ka. Ele vai falar, o valor do Ka do ácido carbônico é esse. Aí eu ficava assim, mas caramba, como assim? Você me deu o bicarbonato, você me dá o Ka do ácido carbônico? Como é que eu vou resolver? Ah, é simples, você vai aplicar o conceito, né, de que o produto do Ka e do Kb, de ácido base conjugado, tem que ser igual a 10 a menos 14. Tá legal? Então, isso aqui é um conceito muito importante da nossa teoria ácido-base e traz uma outra consequência importante, né? Quanto mais forte for um ácido, mais fraca a sua base conjugada, e vice-versa. Então, por isso que quando nós trabalhamos com ácidos fortes, tipo ácido clorídrico, o ácido clorídrico ele é tão forte, vamos dizer assim, infinitamente forte, que a sua base cloreto ela é infinitamente fraca. E o cloreto não influencia no equilíbrio no pH, na acidez ou na basicidade de uma solução na qual ele está presente. Tá legal? Então, quando a gente está falando de ácidos e bases fortes, né, as suas espécies conjugadas, elas são irrelevantes para a acidez ou a basicidade dos equilíbrios que a gente está analisando. Agora, quando a gente está falando de ácidos e bases fracas, as concentrações das suas espécies conjugadas, elas podem sim afetar a quantidade de íons H+, ou de íons OH- no nosso equilíbrio químico. E a gente vai estudar isso depois lá na nossa aula de hidrólise, lá na nossa aula de tampão. Tá certo? Bom, pessoal, aqui a gente está praticamente terminando a nossa aula e aí eu quero te propor o seguinte. Como é que a gente vai, por exemplo, conseguir dizer qual solução é mais ácida? Se a gente coloca assim duas soluções de ácido forte e fraco, a gente sabe que é do ácido forte. Se eu coloco duas soluções de mesma concentração de ácidos fracos, eu só vou olhar o Ka. Então, se eu tivesse aqui os dois na mesma concentração, eu poderia dizer que esse aqui é o mais forte, né? Porque tem o maior Ka. Mas e se a gente tiver as molaridades, as concentrações muito diferentes? Você está vendo que a molaridade diria que a solução mais ácida é do ácido carbônico, porque eu tenho muita concentração dele. Então aí a gente não pode simplesmente fazer isso de uma forma qualitativa, só avaliando as nossas variáveis. A gente vai de fato ter que fazer contas, tá bom? E essas contas vai ser determinando ou o pH ou a concentração de íons H+. Então na nossa próxima aula, a gente vai retomar fazendo cálculo de pH de soluções. Tá legal? Então, se você não quer perder essa aula, não esquece, se inscreve aqui no canal, porque senão você vai perder a aula e vai dar bobeira, né? E além disso, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso que a gente está vendo aqui, você tem que fazer muito exercício para botar em prática. E seria muito bom que você pudesse ter um professor acompanhando os exercícios que você faz, corrigindo os eventuais erros e dando dicas de como você vai desenvolver um estudo melhor para você, de uma forma personalizada, não é verdade? E eu faço isso com uma série de alunos que entram em contato comigo e que contratam o nosso projeto de preparação para a UERJ. Se você quiser saber um pouco mais sobre ele, como funciona, como é que são os nossos simulados, como é que a gente faz toda a nossa logística, entre em contato comigo pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui embaixo, só você clicar aqui na descrição do vídeo. E aí você vai ter um link lá para falar comigo pelo WhatsApp, tá legal? Então, pessoal, muito obrigado a todos por ficarem até aqui na nossa aula. Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!